Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar? Tem um lugar aqui na frente, tem lugar aqui, ó, se alguém quiser sentar. Tem lugar ali do ladinho. Se quiser, ali tem espaço. Aqui tem lugar, ó, ali, ó, tem 4 lugares, pode assentar ali do lado. Não fique em pé, não, tem lugar aqui, ó, na frente. Nós estamos no caminho, no tempo da Quaresma, onde nós estamos revendo a nossa caminhada espiritual, não é isso? Cada tempo, cada semana, a gente tem discutido uma parte nesse caminho. E essa semana, nós precisamos discutir o que nós temos sede. Vocês já pensaram? O que você tem sede? Às vezes a gente não pensa nisso, que a gente pensa que a gente tem sede só de água. E se vocês abrirem Apocalipse 22, último livro da Bíblia, é o último. Vou ensinar vocês a mexer nisso. Último. Na penúltima página lá, 22. É a última frase que Jesus diz. De todo o conjunto da Bíblia, é a última frase que ele fala assim: que o sedento venha e quem o deseja, receba de graça, receba gratuitamente da água da vida. Quando a gente escuta isso aqui, no final do livro, a gente pensa, mas esse assunto já não acabou, né? Jesus falou isso para a samaritana lá em João, e ele está falando aqui de novo para nós, em Apocalipse, porque nós estamos no aberto ainda, nossa vida está no inacabado. Nós não falamos semana passada que a gente está no 6º dia? No 6º dia que a gente está inacabado, que a gente ainda não se completou. Então Deus vem à minha vida, vem à sua vida, vem à vida de cada um de nós, no aberto, no inacabado. Mas é tão maravilhoso porque Ele só convida, Ele fala assim: quem deseja, para quem desejar, vai receber de graça. Porque Ele sabe que nós não somos capazes de buscar por nós mesmos aquele que nos sacia. Então o que Ele vai nos dar é de graça. Isso lembra o que está lá em Isaías. Se vocês abrirem Isaías 55, no versículo 1, está escrito assim: todos vós que tendes sede, vinde à água. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Então presta atenção naquilo que nos questiona. Por que nós gastamos? Por que a gente gasta o dinheiro com aquilo que não nos alimenta de verdade? Por que nós gastamos o produto de tudo com aquilo que de verdade não te dá a saciedade vital, que não te dá o prazer vital, e você se gasta se consumindo naquilo que não te dá a vida? É preciso se perguntar. Da mesma forma como a gente não tem fome só de pão, nós não temos sede só de água. Qual que é a nossa principal sede? É a sede de ser amado, de ser aceito. É uma sede de relação. Essa é a grande sede do ser humano. É de ser amado do ponto de vista aceito incondicionalmente. Porque o amor, ele pede eternidade. Então eu não quero um amor que acabe. O amor que a gente é chamado é um amor que é eterno.
E é tão interessante que quando a gente não para pensar nisso, a gente está sempre escapando do ponto de vista espiritual. É muito difícil você perceber que você tem sede de Deus. A sede de água, a boca fica seca. O corpo te dá sinal de que você tem sede. Mas a sede espiritual, a gente mascara ela. A gente está sempre escapando. A gente nunca tem tempo, a gente nunca pensa. Tem os escapismos. A gente fala, imagina, eu estou num mundo hipertecnológico, tudo tem que ser agora, rápido. E a gente esquece que a rapidez está diretamente proporcional ao esquecimento. E a lentidão diretamente proporcional à memória. Então, por que nós estamos tentando disfarçar? É porque às vezes a sede em nós, ela se mostra como agressividade. Lembra da primeira leitura de domingo? Quando Moisés estava no deserto com o povo e que faltava água, eles estavam com sede. Moisés falou com Deus, se o senhor não formar água para mim, esse povo eles vão me matar, eles vão me apedrejar. Então, às vezes, porque muitas vezes a sede em nós é uma dor que a gente esconde, que a gente não fala, que a gente não mostra que de verdade a nossa sede é de Deus e só. O único amor que basta no nosso coração é Ele. O único bem que a gente busca de verdade é Ele. Mas a gente mascara como é difícil para nós assumirmos que tem sede de Deus. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente quer evitar esse assunto. A gente quer dar um jeito de resolver isso na nossa vida de uma forma muito prática. O Pequeno Príncipe, naquele livro, grande, a maioria deve ter lido. O dia que ele sai do planeta dele, ele encontra um homem vendendo pílulas. E ele fala com ele, olá, tudo bem? Ele fala, tudo bem. O que você está vendendo? Pílula. Para quê? É para matar a sede. Você toma uma por semana. Pílula para matar a sede? É. Mas isso é para quê? Ah, eles fizeram vários estudos e isso vai economizar 53 minutos da sua semana. E o Pequeno Príncipe falou assim, e o que eu faço com 53 minutos? Mas você pode fazer o que você quiser. Aí o Pequeno Príncipe pensou, se eu tivesse 53 minutos, eu iria caminhar bem devagar para uma fonte. Então, quando a gente tenta escapar disso, e fica tentando que na minha vida eu vou arrumar soluções rápidas para essa sede que eu tenho dentro de mim, de ser amado, e fico procurando o amor onde ele não está, e fico gastando dinheiro onde não vai me saciar. Eu muitas vezes, enquanto eu nego isso, e fico procurando essas pílulas para resolver a minha vida, eu caio nos braços do consumismo. E aí eu confundo desejo com necessidade, que é coisa completamente diferente. Porque a necessidade é aquilo que meu dinheiro paga. Desejo não. Então, o mundo te mostra o desejo, a necessidade, como uma vitrine bem iluminada. Ela põe um produto ali e você fala, uau. Aí, a hora que você compra, você fica encantado até comprar. A hora que você compra e está na fila para pagar, e a gente não está brilhando. Quando você chega dentro de casa, é como se a posse fizesse ele ser desvalorizado. Aí quando você chega dentro de casa, você fala, é isso que eu comprei? Aí isso vai te trazer uma angústia e vai te fazendo voltar nesse ciclo alucinado do consumo e que vai te deixando cada vez mais carente, porque você está buscando a sua fome, a sua necessidade, a sua sede, no lugar onde você não vai ser saciado. Ao invés de eu procurar a minha sede, a minha fonte que mata a minha sede, ali, de graça. De graça. Mas enquanto eu não entender que isso é de graça, e Jesus fala, de graça. Por que a gente faz isso? Porque igual a samaritana conversando com Jesus, se vocês quiserem abrir, está em João capítulo 4, que Jesus, quando conversa com a samaritana, a conversa samaritana com Jesus é igual a nossa, é mais um desconversar do que um conversar. E Jesus fala com ela, se você conhecesse o dom de Deus. Se conhecesse quem está aqui conversando com você. Se a gente tivesse certeza que fôssemos amados como somos. Se de verdade a gente acreditasse que a gente é aceito do jeito que a gente é. Se de verdade entendêssemos que somos chamados a uma eternidade. A gente não pensa nisso.
E aí, quando Jesus fala com ela fala igual a gente faria. Mas o senhor nem tem vasilha, o poço é fundo. A gente fica arrumando alternativa para Deus. O senhor não é capaz, Senhor. O senhor não tem braço aqui para chegar. É porque, para a gente poder viver uma relação com Deus, uma vida espiritual, a vida espiritual tem que ser concreta, gente. Ela não é um chapéu que voa. Deus precisa da sua história, da sua existência, para que o assunto aconteça. Deus não vai fazer alguma coisa acontecer numa ilusão, não naquilo que você finge que é. Deus só pode trabalhar naquilo que somos. É preciso que a gente tome posse daquilo que somos. Então, para que eu possa caminhar com Deus, aqui eu tenho que... Por que não acontece? Porque a gente não está inteiro diante de Deus. Nós estamos aqui pela metade, igual era a samaritana. A gente crê, mas não crê totalmente. Qual é a dificuldade de fazer o mergulho? Só Deus sabe. Quantos entraves, quantas coisas estão, quantos obstáculos estão dentro de nós, que não nos deixa de verdade viver a nossa conversão. Nosso processo de conversão, ele não é uma brincadeira. Ele é lento porque nós somos resistentes em entregar a Deus. Nós resistimos a Ele. Nós não nos entregamos a Ele. Então, isso tudo aqui é para fazer você pensar, o que de verdade mata o seu desejo de ser amado? O que de verdade te coloca de pé na sua caminhada? O que de verdade te mantém hidratado para ir até o fim? O que é que te alimenta? E a gente não pensa, porque a gente busca as coisas onde elas não estão. Por isso a gente fica tão frustrado. A gente crê, mas não crê de verdade. A gente está de pé, presente, mas mais ou menos presente. Deus sabe quantas batalhas nós temos que vencer dentro de nós, não é de fora. Porque Jesus fala, se quiseres, é de graça. Não precisa gastar com isso. Isso é só um querer seu para que você receba de graça. O Espírito Santo para que possa te mudar, para que possa te transformar, para que você possa ter uma vida de verdade espiritual, de verdade caminhar na minha presença, de verdade construir a sua história, de verdade caminhar comigo sabendo que a morte não vai encerrar, que ela é só uma porta que se abre, que nós não vamos estar todo mundo junto um dia. Mas como nos custa nosso processo de conversão? A gente fica com um pé lá e um pé em Deus, um pé no mundo e um pé aqui. Por que para nós é tão difícil se soltar? Qual é o nível da nossa resistência? Nós estamos vivendo mais uma quaresma. Não podemos chegar na Páscoa do mesmo jeito que estamos aqui. É preciso pensar de verdade. O que de verdade é essencial na minha vida? Qual é de verdade o seu desejo? O quanto é difícil para nós assumirmos que o nosso desejo é de eternidade. O que nós desejamos de verdade? Nós desejamos Deus. Ele é o único que sacia a nossa sede. É o único que acalma o nosso coração. É o único que nos dá sustentação para o caminho. É o único, em nenhum outro lugar vamos encontrar. É o único que pode pegar a nossa vida do jeito que está e fazer aquilo que Ele sonhou que seria, se nós deixarmos. Porque o que é encantador em Deus é a liberdade. Se quiseres. Se quiseres. Se quiseres, você vai ser saciado. Se quiseres, será entender que é amado. A nossa resistência é impressionante porque a gente é muito autossuficiente. A gente é rígido, a gente acha que a gente é capaz de tudo sozinho. Não somos capazes de nada. Então, aprender a entender essa conversa maravilhosa, que eu só peguei a questão da sede, com Jesus e a samaritana, aonde eu posso pedir a Ele que faça, Senhor, eu sou esse barro, que eu faça, o Senhor é o oleiro, quebra o barro e faz de novo o vaso. Me ajuda a entender a que sou chamado. Me ajuda a entender a dimensão da minha vida espiritual. Me ajuda a entender que eu não fui feito só para aqui, mas para mais do que isso. Me ajude a compreender. Não é fácil, né? É um processo, porque o nosso processo de conversão, ele tem que caminhar conosco, nós temos que ser transformados. É um passo de cada vez, porque o nosso passo tem que comprometer com as nossas atitudes aquilo que eu passei a acreditar. E às vezes a gente não quer se comprometer.
assumir a nossa fé, de verdade, viver uma vida espiritual com consciência. Eu preciso entender que as coisas com Deus é uma abertura de consciência, é um despertar. Eu preciso me despertar do ponto de vista da consciência. Para que eu fui chamado? Para uma vida que é eterna. Ela não vai ser rara aqui quando eu fechar os meus olhos, ela vai se abrir. Como é que eu estou me preparando para esse dia? Como é que eu estou vivendo a minha vida aqui sabendo que eu tenho um fim? Que o fim tem que iluminar meu caminho. Com que consciência eu caminho? Desejando esse Deus, esse Deus que vai me transformar, vai fazer de mim também uma fonte de água viva. Isso é tão maravilhoso, porque Jesus, tudo que Ele nos oferece é para muito mais além do que a gente pode imaginar. Ele é o Deus da abundância. A única coisa que precisa para que a gente possa ser transformado é uma coisinha única. Eu falar, eu quero. Porque enquanto você não quiser, Ele não vai te invadir. Mas se você quiser ser despertado a sua consciência, que o seu desejo na vida, às vezes aquilo que você está buscando, ficar feliz, aonde você está colocando a sua felicidade, aonde você está se gastando e se consumindo, não está te trazendo a felicidade, porque a gente está buscando as coisas no lugar errado. A gente está buscando o amor infinito onde ele não existe. Eu estou cobrando do outro uma infinitude que ele não tem para me dar. Sendo que é tão pertinho a fonte, e eu gasto tanto para ir tão longe, ser enganado, ser iludido. E aqui, é tão pertinho. Se acreditássemos que nesse momento Ele está vivo ali. Se acreditássemos que o Deus que nós recebemos na Eucaristia é vivo, a nossa vida seria de verdade transformada. Como é que eu encontro com esse fogo e nada em mim mexe? Não pode. Então é preciso que a gente pense, o que de verdade mata a minha sede? Que sede que é que eu tenho dentro de mim? Qual é o verdadeiro desejo da minha vida? Nosso desejo é de ver a Deus. Se eu quero vê-lo, é porque Ele colocou esse desejo no nosso coração, e isso será possível. Você crê de verdade que um dia você vai vê-lo? Aquilo que Jó falou, esses olhos irão contemplar o Deus que me criou? Os meus olhos irão vê-lo. Então, se Ele colocou esse desejo no nosso coração, esse desejo de ser amado incondicionalmente, de ser aceito incondicionalmente, quanta dor em nós, porque nos sentimos inadequados, não aceitos, não amados, porque buscamos isso onde o amor não está. Pensem nisso. Essas conversas todas são para nos provocar, para a gente pensar a diferença do desejo com a necessidade, porque às vezes a gente acha que satisfez o nosso desejo com a casa que você sonhou, com o avião que você comprou, com o sapato que você queria, maravilhoso, com a bolsa de 40 mil. Isso é nada. Isso é muito pouco. Aí atinge aquilo e continua algo dentro de você querendo mais. Na verdade, a gente quer ser olhado, quer que alguém nos olhe com olhos de amor, de esperança e fale, tem muito mais aí do que você imagina. Eu confio em você. Eu quero que alguém me olhe para poder me mostrar aquilo que eu não sei que eu sou, mas porque Ele me olhou dentro, lá no fundo, Ele sabe aquilo que sou. Aquilo que Ele fez com Mateus, o publicano. Olhou para Mateus e não viu um cobrador de impostos. Viu um filho amado e falou, segue-me. Não se esconda dele. Não fuja do olhar dele. Não tenha medo de assumir o seu desejo, a sua incompletude. Não tenha medo de dizer a Ele, Senhor, eu estou inacabada. Senhor, tem algo dentro de mim que não sacia. Tem algo dentro de mim que eu quero mais. O que mais que eu quero? É Ele mesmo inteiro. Peça, você receberá. Peça, não tenha medo de ser desnudada por Ele. Não tenha medo de estar diante dEle. E de permitir viver uma vida espiritual real. Isso que eu falo com vocês é real, não é uma ilusão. Deus precisou da vida de Nossa Senhora para fazer o acontecer de Deus, uma vida concreta, ok? Nossa Senhora de verdade existia, morava em Nazaré e era prometida a José. Precisou dessa vida, dessa história para fazer o plano da salvação. Ele precisa da sua vida, da sua história para um acontecer.
Deus não acontece na ilusão, é na vida real. Mas é aqui nessa vida, mais ou menos, é aqui mesmo que Ele vai trabalhar. Compreendem? É aqui. E Ele está sedento de você mais do que você está dele. Deus tem muito mais sede de nós do que nós temos dele. Uma das palavras, das últimas palavras dele na cruz foi: tenho sede. Ele tem sede da sua vida, da sua história, do seu amor. Experimente esse período da quaresma, aonde a gente já viu na semana passada sobre a transfiguração e vimos que nós somos chamados a muito mais. Dessa vez nós somos chamados a pensar no que de verdade sacia o seu coração. O que de verdade te deixa em paz, com o seu coração completo, mesmo que você não tenha as coisas materiais. Qual é de verdade o seu desejo? Fala com Ele. Fala: Jesus, de verdade eu quero me sentir amada, acolhida, aceita. De verdade eu quero um dia poder te ver. De verdade eu sonho com a eternidade. De verdade eu quero o céu. A gente tem que desejar. Se quiseres, receberá. E é de graça. De graça. Pensem nisso. Pense como é que você está fazendo o seu caminho espiritual. Pense como é que está difícil reconhecer que às vezes eu não estou irritada, mas eu estou desvitalizada. E a minha vida espiritual está igual àquela mulher que perdeu um dracma dos 10 que ela tinha. E eu perdi a minha inteireza. E estou aceitando viver uma vida mais ou menos. Uma vida pela metade, que é igual ganhar meio salário. Viver na metade de um quarto. E viver meia vida. Deus nos chamou para uma vida em plenitude. Ele não aceita a nossa metade. O que você perdeu dentro de você? Às vezes é a falta de confiança no amor dele. Às vezes é duvidar da bondade e da misericórdia de Deus. O que você perdeu dentro de você, que está te desvitalizando, e não você perdeu a sua energia da sua caminhada espiritual? Pensa nisso. Aonde está o seu desejo? O que foi perdido dentro de você? Porque nós temos que chegar para a Páscoa inteiros. Aproveita o momento, aonde semanas quaresma é um período de muita graça, de abundância de graça. Somos as pessoas inacabadas, a obra inacabada que Deus vai terminar. Mas é preciso que a gente queira escutar a nossa sede. Aprende a silenciar. Escute você. Escute qual sede eu tenho. Fala com Ele. É o único que resolve. É Ele, mais ninguém. Fala o que não está bom. Não tente mascarar com remédio. Não tente mascarar com pequenas pílulas que vão te dar a ilusão de que vai resolver a sua vida. O único que resolve qualquer situação nossa tem um nome, é Jesus. Não tem outro. Aprenda a te ouvir. Aprenda a te conhecer. Primeiro, para falar com Ele a sua verdade, para que Ele possa agir. Eu espero que de verdade vocês estejam trabalhando a sua conversão, assim como eu estou trabalhando a minha. A conversão é um processo até o final. Não acabou não, né? Que a gente vai se entregando todos os dias, mais um pouquinho, mais um pouquinho. A gente vai se abrindo a esse Deus que nos transforma. Até o dia que a gente vai poder ser transfigurado, como Ele nos mostrou, como é que seremos? Um dia. Mas até lá, nós temos que querer, nós temos que desejar esse Deus como Ele nos deseja. Receba Ele. Jesus não cansa de falar: se você quiser, você poderá matar a sua sede. A sede de amor. Você jamais será abandonado, jamais será traído, jamais será trocado. Eu te pego, eu te abraço, te cuido, te entrego. Não tenham medo de viver essa experiência de entrega a um Deus verdadeiro. Não tenham medo. Vocês nunca serão decepcionados. Jamais. Jamais. Você será trocada por alguém. Jamais. O amor de Deus por nós é algo impressionante. E Ele reafirma isso quando Ele conversa sobre tudo isso aqui. O amor de Deus por cada um de nós é incondicional, é eterno, eterno, eterno e eterno, é doce. Não tenham medo de se entregar a esse Deus que é único na nossa vida, e somente Ele poderá fazer
a transformação que a gente precisa para viver a vida de verdade. Não é essa coisa mais ou menos que estamos vivendo, não. Tenha coragem de hoje chegar na sua casa, tenha coragem de se olhar, de se ver e fala: fome de que eu tenho, sede de que eu tenho. O meu desejo é de Deus. Nós estamos vivendo um mundo seco, uma secura absurda no mundo. Estamos vivendo um deserto de um mundo sem Deus. Nós que já conhecemos Ele, temos que ser a fonte de água para aqueles que ainda não conhecem essa água. Somos nós que temos que mostrar que tem uma outra fonte, que pode saciar a sua sede. Essa sede de verdade, de saber ser amado. Se a nossa vida não tiver como alicerce um amor incondicional, a gente não dá conta do caminho. E esse amor incondicional que nos sustenta é somente o amor de Deus. Que vocês nunca, nunca no caminho de vocês, por mais difícil que seja o momento que vocês estejam vivendo, duvidem desse amor, que é capaz de nos curar, capaz de nos colocar de pé, capaz de nos colocar a caminho. Somente Ele pode fazer isso. Que vocês tenham um caminhar nessa Páscoa maravilhoso, que possa ser cada dia mais um encontro pessoal com Ele, uma experiência rica da presença de um Deus que é vivo, está vivo e deseja uma relação viva conosco. Não esteja morto diante de Deus que está vivo. Não esteja pela metade diante dEle. Fala: Jesus, eu não quero viver uma vida pela metade. Eu não quero viver ganhando meio salário, nem morando em meio quarto. Eu quero viver de verdade uma vida inteira na sua santíssima presença. Não tenha medo de Deus. Abra para Ele, abra as portas para Ele. Deixa Ele entrar. E faça a sua vida uma vida nova. Mas somente com Ele. Sem Ele, não. Então que Deus nos dê essa graça, né? Que Nossa Senhora que se entregou a Ele, que na proposta que ela recebeu, ela disse: sim, faça-se em mim, eis aqui a serva do Senhor. Que a gente possa pedir a ela que nos ajude a nos ver e a não nos fechar para a proposta que Deus fez para nós. Há um sonho, há um projeto em cada um de nós. Nenhuma vida está aqui por acaso. Que a gente possa se colocar diante dele e falar: complete em mim o que está precisando ser completado. Me ajude a viver aquilo que o Senhor sonhou. Não o meu sonho tão pequeno, mas o seu sonho, Senhor. Não tenha medo de Deus. É claro que Ele vai virar a sua vida do avesso. Claro que Ele não entra em nenhuma vida e não deixa ela desestabiliza tudo que Ele entra, claro. Mas é para muito melhor. Não tenham medo de viver isso. Creia naquele amor que é incondicional e que vai fazer a sua vida sair de um lado para o outro, antes dele e depois dele. É uma aventura absolutamente extraordinária. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma semana de intensa presença de Deus na nossa vida. Abra seus olhos, seu ouvido e seu coração para conseguir perceber o Deus que chega e que te chama a todo momento. Nunca se esqueça que Ele repete para você: se quiseres, receberá de graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.